Olá a todos, a gente vai conversar um pouco, não só nesse vídeo, mas provavelmente vai ficar alguns vídeos para frente, sobre o que é o Espiritismo, né? Ele é uma ciência, ele é uma filosofia, ele é uma religião? Então hoje, vamos dizer, no próprio Brasil hoje, se a gente pegar o Estado brasileiro, quando a gente vai responder um censo, o Espiritismo está lá também como a gente podendo ser da religião espírita. Então dá para entender que o Estado brasileiro reconhece o Espiritismo no censo como uma religião. E no senso comum, por exemplo, né? Que é? Então quando a gente falar em alguma coisa, a gente vai estar tentando explicar aqui o que é isso. Porque Allan Kardec fala que o Espiritismo não é uma religião no senso comum. Então, o que é senso comum? Senso comum é aquilo que as pessoas, em geral, a sociedade, cria uma ideia sobre um fato e ela chega a um senso, é comum, se for fazer uma pesquisa e perguntar para as pessoas, sobre determinado assunto. Então, se hoje fosse perguntar para muitas pessoas, o que o Espiritismo é? Ele é uma ciência, filosofia, uma religião? No senso comum hoje, as pessoas iriam responder, na grande parte, que ele é uma religião. Então a gente percebe no dia a dia esse construto. Agora, esse construto, ele tem agora aqui uma pesquisa sistemática sobre isso? Não, ele é uma ideia do Edson. Entende? Então, ela é uma ideia do Edson. Quer dizer que essa ideia do Edson realmente é verdadeira? Não, não quer dizer, porque ela é uma ideia. Então, aí a diferença também de uma ideia de alguém e a epistemologia. O que é epistemologia? Então, assim, quando eu falar em algum assunto, Allan Kardec se refere que o Espiritismo é uma ciência, é a epistemologia espírita. Entende? Então, ela é um conhecimento espírita. Allan Kardec determinou num propósito que o Espiritismo é uma ciência. Depois a gente vai ver o que é ciência. Então, mas a ideia do Edson pode estar certa, pode estar errada. Então, eu tenho a ideia que se a gente fizer uma pesquisa e perguntar para a maioria das pessoas o que o Espiritismo é uma religião. Tanto que chegou ao ponto que o governo aceitou isso, o Estado, que o Espiritismo é uma religião. Mas o senso comum é como uma ideia, ele não quer dizer que aquilo é verdade. Essa é uma diferença. É uma ideia construída dentro de um senso comum. Vamos dizer um exemplo, quando eu era criança. Era senso comum, vamos dizer, no mundo, no Brasil não, mas na região onde a gente morava, senso comum entre aquelas pessoas era que, digamos assim, você não poderia comer melancia com leite. Era senso comum, as pessoas ali, não pode comer melancia com leite, porque morre. Isso aí é uma coisa que mata, Então, o Edson até lá já enquanto talvez não vou nem dizer uma ideia de filosofia, porque filosofia é a gente duvidar das verdades colocadas e partir de um ponto em busca da verdade. Filosofia, amor ao conhecimento, amor à verdade. Então, o Edson, um certo dia, adolescente, e talvez não como filósofo, mas enquanto rebelde, ele vai lá e experimenta. Tinha uma melancia em casa, sozinho, comeu melancia e tomou um leite para fazer experiência. E quando a mãe chegou em casa, eu lembro que ainda bem feliz, mãe, aquele negócio lá não é verdade. Porque que comer melancia com leite faz mal e pode até morrer. Não, mas eu digo, não é porque eu experimentei. Eu fiz uma experiência. Então, e antigamente a gente tinha isso muito senso comum. Lá se comer um pêssego com tal coisa, se comer um bolo quente, não pode tomar água. E talvez de algum lugar veio isso. Então, antigamente a gente não tinha vamos dizer, um laboratório científico, hospitalar tão pré-determinado. Hoje a pessoa morre de alguma coisa, ela vai para o hospital, se percebe lá, faz os exames, ela desencarnou desse processo. Disso, daquilo, tinha veneno, não tinha, foi infarto, situações. Vê o histórico, mas antigamente não tinha muito disso, a pessoa morreu em casa, eles preparavam ela ali, não tinha muitas vezes nem funerária, né? A família mesmo preparava, fazia o velório em casa e fazia o enterro. E aí as pessoas se perguntavam, mas o que aconteceu? Não tinha nada. Olha, ontem ela comeu melancia e tomou leite.
Nossa, então melancia com leite mata, sabe? E daí isso pode tornar um senso comum. Entende? Nem todo senso comum é algo injustificável, é errado. Há sensos comuns que são, às vezes, têm os seus fundamentos, mas é simplesmente senso comum. Ele não passou por um caráter de conhecimento, nem filosófico, nem científico, nem religioso, ok? Então, mais ou menos a gente refletiu um pouco sobre esse fator. Então, quando Allan Kardec disse que não é um senso comum, e ele está falando não dos dias atuais. Outra questão, quando a gente vai ler um livro ou vai ler um texto, a gente precisa fazer alguns questionamentos antes para nós mesmos. Quem escreveu isso aqui? Então tá, Allan Kardec que escreveu esse texto. Isso aí não é psicografia, não é mediúnico, ele falou sobre isso, comentário de Allan Kardec. Então, quem foi Allan Kardec? Ah, Allan Kardec é o cara do espiritismo. Não, mas peraí, quem era esse cara? Então a gente precisa conhecer o autor. Allan Kardec é um pseudônimo, o nome dele mesmo é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu em 1804, tinha, vamos dizer, 2 irmãos anteriores a eles, que já desencarnados na infância. Ele foi o 3º filho e o único que sobreviveu. Allan Kardec não conheceu o pai, porque o pai acabou indo para uma guerra na época da França, nas situações convocados, e a mãe nunca mais soube o que aconteceu com ele. Eles não tiveram nem, vamos dizer, de saber o que aconteceu com o próprio pai. Então, mas Allan Kardec se desenvolveu. Ele estudou em Lyon, onde na realidade a mãe dele deu a luz a ele, porque ela foi colocada lá em um tipo de uma instituição, tipo um hospital, um lugar de cuidados, porque como ela ficou sozinha e teve problemas anteriores, ela foi colocada nesse lugar lá, né, para ser cuidada. Então ali em Lyon, onde ele nasceu, ele se desenvolveu até a infância, 1º, 2º, 3º e 4º ano, ensino primário, e depois ele vai para Yverdon estudar com Pestalozzi. Allan Kardec, ele teve, vamos dizer, um bom desenvolvimento. Ele com 16 anos, ele já ficava no lugar de Pestalozzi, cuidando da instituição, quando Pestalozzi precisava vamos dizer, se afastar, né, da universidade em Yverdon. E depois, então, ele tem o seu desenvolvimento, vai residir a Paris, casa com Amélie Boudet, uma mulher um pouquinho mais velha que ele. Eles não têm filhos. Ela também era uma escritora, não era comum para aquela época, raro, né? Em 1800 e ali vai alguma coisa, uma mulher já escritora e tal, né? Intelectual, que apoiou muito Allan Kardec no seu desenvolvimento e é muito esquecida, e a Amélie Boudet. Então, Allan Kardec tem muitas dificuldades financeiras, mas ele é muito reconhecido enquanto pedagogo. Ele desenvolve apostilas para Paris, apostilas até para concursos públicos, é reconhecido pelas instituições científicas da época, tem vários prêmios. Então, era uma pessoa bastante desenvolvida intelectualmente, realmente, né? E reconhecido. Quando ele faz a sua primeira obra espírita e lança o Livro dos Espíritos em 1857, ele é sugerido usar um pseudônimo que já teria sido uma reencarnação anterior dele, nas Gálias, como um druida, e então ele utiliza o nome Allan Kardec, para até o seu público que buscava anti-obras acadêmicas, vamos dizer, se diferenciar. Senão a pessoa está lá indo buscar uma coisa e vai pegar uma coisa totalmente diferente. Então ele vai para um novo público e ele fica reconhecido mundialmente até hoje, né, como Allan Kardec. Então essa é a primeira resposta muito básica para a gente começar a interpretar um texto de Allan Kardec. É saber o escritor. A outra coisa é saber em que época isso foi escrito. Que época? E daí assim, então foi 1857, pronto, eu sei. Não, você precisa saber o contexto histórico daquela época. Então, quando ele fala que não é no senso comum, é o senso comum que se tinha por religião daquela época. E ele coloca alguns do que seriam. Quando se fala em ritualística, quando se fala em dogma, quando se fala em sacerdotes. Nesse senso, ele não é. Quando se fala em templo,
desse ponto de vista, o espiritismo não é religião, mas ele é de uma outra forma que a gente vai tratar aqui para frente. Então não nega que é. Só que a própria resposta se o espiritismo é ou não é a religião, ele não se responde de sim e não. Como a Roduta diz, se alguém perguntar para ele, ele tem que no mínimo perguntar: tens uma horinha? Porque precisa entender o processo. Então, primeiro quem escreveu, depois quando escreveu. Aí tem mais 2 perguntas ainda. E isso não é ideia do Edson, tá? Isso aqui é epistemologia filosófica. É como você fazer uma boa hermenêutica de um texto. Então você precisa a partir de 4 pontos, que é saber quem escreveu, saber quando escreveu, e aí para quem ele escreveu. Ele está direcionado a um público específico? Ele está direcionado a um grupo, à infância? Ele está direcionado a pessoas de idade? Para quem está direcionado isso? Então ali justamente Allan Kardec está direcionando a todo um público, a um geral, vamos dizer, porque o Espiritismo ele é uma revelação também, né? Que é não para o espírita, mas para todo aquele que busca conhecer. Então ele é para todos mesmo, ok? E aí assim, para a 4ª pergunta, para que fim? Para que foi produzido aquele texto? Como assim? O Edson agora está aqui começando a fazer um vídeo, e esse vídeo vai ter mais alguns. Para que o Edson está querendo falar sobre isso? E o Edson está querendo falar sobre isso para a gente entender um pouco mais sobre o que é o Espiritismo. Entende? Então eu quero ver se eu consigo nesses vídeos fazer com que a pessoa que eu estiver assistindo e assistir a todos os vídeos que eu fizer, e não sei quanto vai ser, porque é igual uma conversa com um amigo. Quanto tempo eu vou conversar com amigos sobre... Não sei, depende, né? Então depende das ideias que vão surgindo e da necessidade. Mas a ideia, o foco é que a gente possa entender um pouco mais sobre o que é o Espiritismo, sobre essa questão de tríplice aspecto do Espiritismo: ciência, filosofia e religião. E para que isso, muitas vezes, para o espírita, principalmente, então para quem? A minha ideia é mais para o praticante, que está aqui aberto para todos, mas para o praticante espírita. Porque muitas vezes o praticante espírita, ele fica no senso comum, ou no sectarismo, muitas vezes, né? Então, para que a gente possa utilizar disso e a gente sempre estar com essas 3 pernas do Espiritismo, de a pouco não está apenas com uma. Quais são 3 pernas? Ciência, filosofia e religião. Ele é um tríplice. Agora, eu estou gravando aqui no meu celular e ele está num tripé, próprio para esse fim aqui de gravar, botar celular, uma câmera. Agora sim, o que ele tem? Ele tem 3 pernas. Se eu tirar uma perna, vai acontecer o quê? Ele vai cair, sabe? Ele vai cair. Não é uma ideia, será que vai cair? Não, ele vai cair. E se o Espiritismo, se as pessoas que, vamos se dizer, estão trabalhando com o Espiritismo, não tiver essa ideia e esse entendimento, elas vão cair nesse processo. E aí Allan Kardec diz ele nos traz vamos dizer, a pessoa, quem é o grupo que mais pode prejudicar o Espiritismo. Que grupo seria? Seria os ateus? Seria os muçulmanos? Seria os evangélicos? Não, são os próprios adeptos e propagandistas. Porque se a gente não entender esse processo, nós mesmos podemos nos equivocar e levar para uma linha diferente. Então, assim, da onde o Edson também vai falar sobre isso? Quem é o Edson para saber esse doido aí, né? Falando sobre certas situações e às vezes ideias dele misturado com alguns conhecimentos, algumas epistemologias. Então, o Edson é alguém que, como eu digo assim, já era um pouco rebelde através daquilo que é imposto como verdade. Já desde criança acredito, um espírito um pouco jamais nesse sentido. E às vezes até como uma pessoa chata que vai ali e te mostra uma coisa na internet, não, isso eu não acredito, isso eu não acredito. Então, algumas informações eu nem busco ver se é verdade ou não, porque a gente dentro do contexto já percebe que aquilo não é verdade. Agora, se é uma coisa que poderia impactar e é uma necessidade, alguma coisa na vida, então vou lá procurar em lugares, páginas oficiais sobre aquele assunto para ver se aquilo é verdade ou se é uma fake news.
Porque se hoje nós fôssemos um pouquinho de filósofos, a gente não cairia em fake news e a gente não passaria para ninguém. Então o Edson, ele tem uma formação em filosofia, uma licenciatura em filosofia, que me deu um certo conhecimento sobre isso, uma perspectiva sobre isso, uma pós-graduação em teologia e os estudos espíritas há vários anos. Então, e fora outras coisas que a gente gosta de estudar bastante também. Mas em cima dessa, vamos se dizer, desse conceito, dessas ideias, vamos dizer, trazidas por esses estudos, é que eu tento fazer esse construto aqui para reflexionarmos, não trazendo como verdades, mas talvez até colocando como pontos de dúvidas naquilo que já é a sua verdade. Acho que isso é legal, né? Aquilo que a gente tem por verdade, colocar uma certa interrogação. Será que isto é mesmo? Ok. Então, quando eu falei até, agora me veio a ideia aqui de sectarismo, que antes eu falei essa palavra. Talvez a gente pode estar sendo só um sectário, sectarismo. E sectarismo, ela é um aspecto mais em religiões. Então, a gente vê isso muito no centro espírita. Você vai ver, por exemplo, assim, a gente tem uma casa aqui, às vezes eu comecei a explicar para as pessoas, porque a pessoa vem e ela traz aqui na segunda-feira, às 7 horas, a gente tem passe, meia hora de explanação do Evangelho e depois passe. Ah, mas eu queria vir só para o passe. Não, precisa participar do Evangelho, é a regra da casa. Ah, mas não é falta de caridade? Não, é regra da casa. Ah, mas outra casa dá passe direto. Ótimo, isso é espiritismo. Ela não é, ou vamos se dizer, o que Allan Kardec diz do senso comum das religiões, que são rituais. Se todas as casas espíritas se fizerem tudo igual, a gente cai na vala comum da religião, cai no ritual. Então tá, vamos ver o Evangelho, depois vai ter o passe. Lá na hora do passe, pode trazer uma água para fluidificar, tem um lugar até para botar a garrafinha. Aí eu percebi que algumas pessoas abriam a garrafinha para receber a magnetização, o fluido. Então, ali naquele momento eu não falo nada, mas depois que eu percebi isso, eu comecei um pouquinho antes a falar para as pessoas, não há uma necessidade de abrir a tampinha da garrafa, até porque pode derrubar, bater, derramar, né? Por que a pessoa abria? Porque em algum lugar que ela foi, alguém abriu. Aí o outro viu abrindo, outro viu abrindo, outro viu abrindo, e daí fica abrindo. E daí a pessoa, ela não entende aquilo, é o que? É um sectarismo. É simplesmente ela está seguindo algo que ela viu, mas ela não entende. Isso é mais um conceito religioso, teológico, religião. Enquanto espiritismo, que ele é ciência, filosofia e religião, a gente precisa entender o processo. O que vai magnetizar? O magnetismo físico e espiritual, o magnetismo misto do médium, que está ali os médios passistas com os espíritos. O que é o magnetismo? O magnetismo é a coisa mais sutil que nós temos depois do fluido cósmico universal, mais próximo, né? Não tem nada no meio? Deve ter ainda outras ponderabilidades, outras imponderabilidades, porque é imponderável para nós, mas para espíritos, em algum plano, ele deve ser ponderável. Mas o magnetismo não é ponderável nem estudável do ponto de vista observacional, nem no nosso lar. É o que nos fala André Luiz, nem no nosso lar. Então, muito menos aqui nós vamos conseguir pegar um microscópio e analisar o magnetismo. Mas como a gente sabe que ele existe, então? Pelos resultados. Você consegue, já viu alguém em algum laboratório filmar o magnetismo do ímã, filmar ele, ver qual é a partícula, dividir essa partícula, separar? Não dá, mas dá para ver o campo, dá para ver o resultado dele sobre um objeto feroso. Assim é o magnetismo também. Então a gente tem muitos resultados, vamos dizer, emocionais, físicos e resultados científicos de pessoas com exames anteriores, a priori, os exames antes do processo magnético e exames a posteriori, exames depois do resultado do magnetismo e situações físicas
muitas delas até que a medicina ainda não tem uma interferência cirúrgica para tal fato, às vezes algum tipo de mau funcionamento cardíaco, como é o caso que a gente tem aqui, e o posterior aquilo não tem mais. E a medicina não entende isso. Os médicos simplesmente mandaram fazer mais exame, acharam que os exames da pessoa estavam até invertido, que era de outra pessoa, entende? Então a gente só tem de certeza, não apenas de crença, que o magnetismo ele existe e que ele tem uma influência sobre a matéria e também sobre a água. Só que o que eu ia dizer assim, ó, ele é tão sutil que não pode ser visto, que, meu Deus do céu, será que ele não consegue passar uma tampinha e uma garrafinha d'água? É lógico que passa. Existe um magnetismo à distância. A gente, essa semana, está fazendo tratamento para uma pessoa que, por um processo de acidente, acabou tendo uma paralisia, né, do peito para baixo. Então, a distância está se fazendo para dar uma ajuda, né? Vamos fazer um prognóstico para ele? Não, é lógico que não vamos fazer prognóstico. O que é prognóstico? Prognóstico é dizer assim, vai vir alguém aqui com um exame e nós dizer, não, nós vamos te curar. Isso não existe. Porque até a medicina não faz prognóstico em muitas coisas, sabe? A medicina não pode fazer prognóstico de um câncer. Ela pode dizer, nós vamos fazer esse tratamento para ver, porque esse tratamento em muitas pessoas melhoraram. E vamos ver como o seu corpo vai reagir a isso. Só que a medicina não entende por que uma pessoa com 2 pessoas, 3 pessoas, com o mesmo processo de doença, igual, mesma faixa etária, se coloca o mesmo tipo de tratamento, uma cura, fica 100% curada, a outra cura e depois volta e o outro desencarna. Porque aí é um processo espiritual por trás, há um planejamento reencarnatório, entende? Então, nesse contexto, o sectarismo é aquilo que a gente simplesmente segue porque os outros fizeram. E o espiritismo ele não deveria ser sectário. Ele precisa ser filosófico, entendido partindo de um pressuposto, de um ponto de vista. Ok, meus irmãos? Então, para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou procurar fazer vídeos curtos, no máximo uns 30 minutos. E daqui a gente vai seguir com outros vídeos, né? Continuando essa nossa reflexão, ok? E quem tiver dúvida, discordar, não concordar, perguntas sobre o tema, coloca aí embaixo que a gente vai fazer um vídeo respondendo, com certeza. Não vamos deixar de responder nenhuma questão, ok?